Paz, meus irmãos, como vocês estão? Estou passando aqui para mais um dia de devocional e hoje a gente vai ler uma passagem que está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu quero trazer um devocional sobre a centralidade de Cristo. E antes de mais nada, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é a lente pelo qual Cristo quer que a sua noiva enxergue. A gente precisa ter isso muito consolidado no nosso coração. A Bíblia ela é uma cosmovisão e a gente precisa aprender a ver o mundo da maneira como Deus vê, respondendo a Deus na forma como Deus quer ser respondido. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é uma cosmovisão, é como uma lente que o Senhor quer que a sua igreja, a sua noiva, os seus filhos enxerguem através dela. Então, quando a gente começa a pensar sobre a questão do tema da centralidade de Cristo, a gente entende que todas as coisas elas foram criadas para Jesus e não para nós, e não para os homens. Nós somos beneficiados pela obra de Deus e não os protagonistas da história. Então, toda a Escritura ela aponta para Cristo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Deus dá testemunho do seu Filho. É o que nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 17, por exemplo, de Mateus, na parte B do versículo 5, que vai dizer assim: Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Deus ele faz questão de que todos ouvissem o que ele sentia pelo seu Filho. Nessa experiência, o objetivo central de Deus ele é indicar como centro da revelação de si mesmo para o homem, o Cristo. Ou seja, sem Cristo, a gente não teria uma revelação exata de quem Deus é. Isso é o que Jesus deixa bem claro também na passagem de João, capítulo 14, do versículo 6 ao 9, quando Filipe faz uma pergunta ao Senhor Jesus. E a passagem diz assim, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes o visto. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, a revelação de todas as coisas que nós precisamos, inclusive a de Deus Pai, ela está em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela precisa ser lida e compreendida a partir do centro da revelação de Deus, que é Jesus. Nele estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, quando a gente entende que o Velho Testamento, o Novo Testamento, toda a palavra de Deus, ela aponta para o Cristo, O Velho Testamento aponta para a primeira vinda, na qual já aconteceu, Jesus já veio, já foi crucificado, já ressuscitou, foi levado aos céus, o Espírito Santo veio como Consolador e agora nós como igreja temos o papel como de João Batista, só que agora em um papel de quê? Continuar pregando a mensagem de arrependimento do povo, preparando um lugar de habitação para Deus, porque o Senhor Jesus virá na sua segunda vinda e Ele é o eixo das Escrituras, Ele é a essência, Ele é a causa da nossa mensagem. É por isso que nós não podemos estar voltados para nós mesmos, é por isso que nós não podemos estar voltados para as nossas próprias necessidades. Há uma causa muito maior pela qual precisa pulsar os nossos corações, que é Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia,
toda a mensagem das Escrituras aponta para Jesus. Jesus é a revelação de Deus Pai. Ele é o centro de todas as coisas. Nele está escondida toda forma de conhecimento e toda forma de sabedoria e toda forma de profundidade pela qual o Senhor quer que nós, como filhos, encarnemos a sua palavra. Jesus é a palavra encarnada. Então hoje eu queria pedir para que você meditasse nesse devocional e você fizesse uma oração para que o Senhor te ajudasse a enxergar a sua caminhada com Deus com o propósito de conhecimento cada vez mais profundo do Senhor Jesus, porque é isso que vai fazer com que você construa um lugar de habitação da presença de Deus que seja permanente no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua casa, e Ele precisa ser o centro na nossa vida. Ele precisa ser a razão pela qual fazemos o que fazemos. Ele é a motivação correta pela qual o nosso coração precisa caminhar. E enquanto isso não estiver muito bem fundamentado e muito bem alertado nos nossos corações, nós não iremos viver a plenitude do Evangelho. A plenitude do Evangelho é Cristo e encarnar a sua palavra assim como Ele o fez. Deus abençoe.